Boa noite, gente. Eu fiz uma pergunta aí no link da minha live. Fiz uma pergunta. Político é o camarada que cuida da polis, que é a cidade, porque a palavra político significa arte de governar os bens públicos. Política é a arte de governar os bens públicos. O nome já diz, não é meu, não é de ninguém, não é de ninguém que está eleito. Gisane, seja bem-vindo. Não pertence aos mandatários, pertence a quem? A polis, ou a cidade. Essa é a visão grega de política. Existe o Estado republicano, que é a república, que são as instituições republicanas, que seriam o palácio, naquela época, né, o palácio, o lugar a faculdade, o lugar de estudo, o hospital da cidade. Esse é a república. Tá certo? João Pedro Dutra, seja bem-vindo. Vou ficar logo com esse óculos, porque eu estou querendo ficar mais bonito para vocês, mas não tem jeito. Não tem jeito. Quem usa óculos tem que ficar mesmo, ainda mais com estigmatismo, que a luz, a iluminação do quarto, porque eu fico no quarto, que a esposa está assistindo novela. Já fiz a massa do pão, para daqui a pouco fazer o pão para as pessoas carentes. Pão caseiro, que eu continuo fazendo, mesmo não ganhando a eleição, eu continuo, e daqui eu escuto, né, o barulho da periferia. O barulho periférico é esse aí. É grito, é moto, é gente passando toda hora. Tem um aqui gritando que é o rei. É assim que a gente vive aqui. Ajudando as pessoas e vivendo no meio do povo. Então o político é aquele que cuida da polis, que curte. É uma arte, a arte de governar os bens públicos, através da democracia, a democracia que surgiu depois, com o surgimento da filosofia da democracia, que deveria se deixar também o povo falar ou decidir, não só os mandatários ou os reis ou os imperadores. Então nós temos o surgimento da democracia, que é o povo falando, o povo se manifestando. Então a política é a arte de governar os bens do povo, que é do povo, não é do político. É público, não é do povo. Mas não é do político, é do povo, é público.
Mas por que eles acham que é deles? Porque a política ela tem uma certa representatividade. Um grupo o elegeu. Embora estamos avaliando ainda as questões das fraudes, nós ainda estamos mexendo com documentos para analisar a questão da fraude eleitoral que acontece no nosso país, porque o nosso sistema ele é falho à medida que eu conversei hoje com um advogado, não, mas seria bater contra o Superior Tribunal. Não, não. Se você compra alguma coisa no supermercado, automaticamente você tem uma notinha que comprova. Você trouxe a mercadoria, você comprova que você comprou. Na política, não. Você vota e não traz um comprovante que você votou na pessoa. De maneira que existem os politiqueiros que enganam e existe também aqueles que são assim, enganam e são enganados. Enganam e são enganados. Por causa de quê? Porque perdem a única oportunidade de colocar uma pessoa que entenda o sentido que é política. Porque nós não temos o sentido completo de política. Nós temos o sentido de politicagem de politiqueiro. Quem é o politiqueiro? É aquele que vive de roubo, que vive pensando em roubar. Roubar a sociedade. Esse é o politiqueiro, porque o prefixo eiro vem disso, de roubar, de tirar, de cortar. Brasileiro, aquele que corta o pau-brasil. Cortava, os índios e os escravos cortavam o pau-brasil, os nossos antecedentes, cortavam a madeira prima do Brasil e os estrangeiros vinham e levavam. E aí nós ficamos sendo chamados de brasileiros, aqueles que cortam o pau-brasil, mas não fica com o pau-brasil. Porque o português leva, o francês leva, todo mundo leva a nossa madeira. O açougueiro é aquele que corta a carne, o barbeiro é aquele que corta a barba. Então, o politiqueiro é aquele que corta o seu dinheiro. O dinheiro que deveria ser seu. E aí não há rua, não há casa. E os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição, no artigo 5º, não chegam até você. Por causa de quê? Porque você não tem a capacidade de entender isso. Você que eu digo em tese, porque pode ter gente me vendo que realmente cumpre o seu dever e sabe o que está fazendo. Outros não, outros são enganados, são massa de manobra. Outros têm político de estimação. Eu não tenho político de estimação, não. E nem me vendo por empresários, não. A minha visão é de uma social-democracia, onde o povo tem de volta para ele o que é direito dele. Tanto que eu já fiz aqui palestras sobre fordismo, sobre rentismo, eu falei tudo isso. Só que, infelizmente, existe a turma que ganha no grito. Eles botam um monte de barulho, igual na minha casa aqui, vieram aqui fazer propaganda, eu fui candidato, mas vieram aqui e botaram 15 minutos um carro de som ligado aqui, de um candidato que não ganhou também não. E soltaram fogos em cima da minha casa para ganhar no barulho. Faz tanto barulho para ganhar uma eleição. Para depois roubar do povo. Por que querem ser líder comunitário toda a vida? Para roubar. Por que querem ser
candidatos querem ser presidente toda a vida para roubar. Olha a experiência de Nelson Mandela. Mandela teve um mandato só. Olha a experiência lá do prefeito Colatina. Teve um mandato só. Não quis se reeleger. Por quê? Porque ele foi uma promessa de campanha dele. Amanhã ele vem como senador, eu voto nele. Foi um homem correto para as coisas do povo. Eu voto em toda a minha família. Viu, Meneghelli? Se você estiver ouvindo, viu, Meneghelli? Se você estiver ouvindo, seja de onde você estiver, ou tiver algum parente seu, se você se candidatar a senador, o meu voto é seu. Tá? Eu votei no Marco Duval, que era um iniciante na política. Não votaria no Meneghelli, que foi um prefeito correto, que trabalhou para o povo. Então não se tem político de estimação, não. Se tem político que cumpre a democracia e que cuida da república, mas que cuida do povo. Não é só de parede, não. É o velho ditado. Nós devemos ter mais afetos e menos concreto. Constrói rua para lá, constrói prédio para cá, constrói avenida para cá, sobe, desce e, gente, está morrendo de fome. Esse é o sentido da política moderna. Esse é o sentido da política moderna. Infelizmente, hoje eu falava para alguém, quando vocês ganham, meu irmão, falei, hoje você vai conhecer o bispo político. Porque quando vocês ganham uma eleição, vocês não querem saber de nós mais. Vocês se assentam naquelas cadeiras durante 4 anos e ali vocês só pensam o dia do pagamento de vocês, onde vocês vão receber uma fortuna, vão sentar nos seus carros e vão encher as suas barrigas grandes. Barrigas que não fecham nem o botão. São políticos barrigudos. Que na igreja, quando eu era da juventude, eles chamavam lá o barriga de frango lá. Um cara barrigudo que come 5, 6 vezes por dia, enquanto tem criança morrendo de fome. Tá vendo? Esse é o sentido da polis, da república e do politiqueiro. Aquele que corta, o politiqueiro, é aquele que tira o que não é dele. Do prefixo eiro. Agora, o que é o estadista? Hein, gente? O que é o estadista? Eu vou citar um exemplo aqui de um estadista. Nelson Mandela, um estadista. Obama, americano, um estadista. Abraham Lincoln, um estadista. José, lá no Egito, bíblico, o governador do Egito, um estadista. Um homem que se preocupava com a fome do povo. Um homem que se preocupava com o povo. Ele não se preocupava apenas com a metrópole, a beleza da metrópole. Não, ele se preocupava com o afeto. Ele se preocupava se tinha gente comendo ou não. É aquela velha saudação da África. Aqui no nosso país nós dizemos, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor. Nos países africanos, que são centenas, dezenas e centenas de países, em alguns países os cristãos, alguns missionários,
Eu tenho amigos que já foram missionários, eles dizem, a gente diz aqui, a paz do Senhor, meu irmão, ou a paz, né? Paz seja contigo. Lá eles perguntam, você já almoçou hoje? Porque há lugares onde se come biscoito de barro. E eu fico impressionado como tem gente que ainda é um cristão, está numa igreja e é um politiqueiro. Uma vez eu estava numa igreja de 150 membros. Eu comecei com o pastor ali, comecei com ajudante do pastor, nós tínhamos 15 pessoas, no bairro Jardim Tropical, na Serra do Espírito Santo. E ali chegamos a 150 pessoas. Pastor, vamos construir a igreja, vamos derrubar esse templo e fazer um templo novo. O telhado era de zinco e fazia muito barulho. E aí veio um político, Madureira. É um político agora que tá lá tentando eleger o seu Pasolini, porque ele é o suplente do Pasolini, do PRP. Eu fui trocado por esse homem numa eleição, porque o seu Dari Pagung, corrupto, trocou milionário por um pobre, porque queria se locupletar na campanha. Acontece isso em partido. É por isso que o Daciolo disse, não acredita em partido, porque eles são gananciosos, eles querem dinheiro, eles lutam por ganância, eles não se preocupam com o povo. Muitas vezes tem cara de bom moço, mas na hora querem só dinheiro. Só querem dinheiro. E há o povo também que contribui, porque tem aqueles também que contribuem. É o que Meneghelli diz, só existe corrupto porque existe pessoas que alimentam o corrupto, que alimenta a corrupção. Não adianta você dizer, eu estou combatendo a corrupção. É que Bolsonaro está combatendo a corrupção. Como combatendo a corrupção? Se no mandato dele já tem um monte de corrupto. Cadê o Queiroz? Das laranjas. Cadê? Cadê o deputado, o senador que foi pego e andava dizia que tinha um casamento com o Bolsonaro e andava com a cueca cheia de dinheiro? Cadê? Que combate à corrupção é esse? Que combate à corrupção é esse? É historinha para boi dormir, gente. O corruptor, ele é corrupto porque ele tem pessoas que o apoiam. Ele é fascista porque tem pessoa fascista que o apoia. Você sabe o que é o fascismo? Fascismo é tipo um imã. Um imã de um sapateiro. Quando ele coloca assim, as taxinhas são atraídas. É atração pela mesma ideologia furada, mentirosa. É a ideologia de matar? Então vamos matar. Vamos juntar grupo de pessoas para matar. É isso que eles fazem. Hoje eu vi uma entrevista agora no jornal, o marido aqui na Serra matou a mulher com um tiro na nuca. E ainda usou a aliança, usou a aliança da mulher ainda no dedo. Ah, pega a aliança dela, que eu quero aliança, porque ele próprio tinha dado um tiro na nuca da mulher. Sabe por causa de quê? Porque usa arma. Quer usar arma para matar as mulheres. Mais fácil. Porque são medrosos, não tem coragem de lutar.
É mais fácil. E aquela pastora lá do Rio, comprou uma arma de 10 mil, rica, milionária, comprou uma arma de 10 mil reais e mandou fuzilar o marido com 30 tiros. São fascistas. É gente que se atrai para a mesma direção. Isso se chama hegemonia. O bom atrai o bom, o ruim atrai o ruim. O conciliador atrai o conciliador. O justo atrai o justo e forma uma hegemonia. É assim, né, que se forma a hegemonia. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mas temos que ter uma supremacia branca. Aí se atrai. Pensa que negro é escravo ainda, sendo que nós já somos libertos há centenas de anos. E acha que a cor dele é o saldo-conduto para que ele esteja melhor do que o outro. Porque o outro não tem direito. Porque é negro, é preto, é índio, é pobre, é andarilho, é uma mulher sofredora. Ah, então essas pessoas, segundo ele, têm que sofrer. E a crente pregando isso. E a evangélico pregando isso. Ah, não, ele está sofrendo, é porque Deus quer que ele sofra. Deus quer, por causa de quê? Porque ele está vivendo em pecado. Sendo que a Bíblia é clara, Romanos capítulo 3, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. E João diz assim, se nós não mentimos, se não pecamos, somos mentirosos. Se tornamos Deus mentirosos. Porque todos nós somos pecadores. Quando a mulher meretriz foi até Jesus, Jesus disse, mulheres, cadê os seus acusadores, hein? Levaram para pregar uma peça de Jesus. Jesus disse, ela disse, ninguém me condena, Senhor. Nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Ele deu a vacina. Ele deu o remédio, mas não condenou. Porque Deus mandou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que salvasse o mundo. Quem não crê no unigênito no Filho de Deus, João 3,17. Quem não crê no unigênito do Filho de Deus, já está condenado. Ele está condenado, mas Jesus veio salvá-lo. Quer dizer que ele já está condenado. Para toda a vida, não. Jesus veio salvá-lo. Fábio Bandeira, seja bem-vindo, meu irmão. Então, gente, nós precisamos entender o sentido correto da etimologia das palavras. Político, estadista ou politiqueiro? O que é o estadista? É aquele homem que cuida do Estado, cuida do seu povo. Quando eu digo Estado, não importa se ele é um vereador, se ele é um prefeito, ou se ele é um deputado, ou se ele é o presidente da República. Ele cuida, ele se preocupa com o bem-estar social da sociedade. Eu não entendo por que existem políticos que estão lá, que não são estadistas, não se preocupa. Lembra de José? José se preocupava em matar a fome do povo. Ah, mas nós precisamos fazer mais concreto, e menos afeto. Ué, o que é mais importante, o afeto ou o concreto?
Pergunta um homem que está morrendo de fome, você prefere um prato de comida ou você prefere que eu faça aquela estrada ali para você? Ele vai dizer, eu quero comer, que a fome mata. E eu costumo dizer no meu grupo de oração que não existe câncer pior, doença pior, e eu que tive câncer, do que a fome. Quantas crianças com fome? Enquanto um vereador mora ali em mansão, enquanto o deputado mora em mansão. Eu tive aqui na casa daquele deputado federal, Carlos Manato. O homem tem um campo do tamanho uma casa do tamanho de um campo de futebol. Isso há 20 anos atrás. Hoje deve ser do tamanho do Maracanã. Se morar aqui ainda. Enquanto nós moramos na periferia. E eles entram aqui? Não, não entram não. Eles não entram, eles não vêm. Sabe o que eles fazem? Eles pegam dinheiro, arrumam uma pessoa pobre e bota na mão dessa pessoa. É os quintas colunas do Hitler. Os quintas colunas do Hitler. Bota dinheiro na mão dessa pessoa e essa pessoa vai. Até lá, os quintas colunas do Hitler. Porque o Hitler mesmo não tem coragem de vir. Daciolo sobe o morro para fazer a política dele, porque ele ama o povo. O Bolsonaro não sobe. Ele não pode subir. Porque a pregação dele é a pregação do extermínio. A política dele é a política da morte. É a política da morte. É a política de que quem não faz parte da hegemonia do pensamento de crença satânica, porque isso é uma crença satânica dele, eu não estou falando de igreja não, eu estou falando desse sentimento de matar. Ele falava isso, temos que matar pelo menos 30 mil no Brasil, começando pelo Fernando Henrique. Não sei de onde alguém tira uma frase dessa. É chamado necropolítica, que muitas vezes acontece nos hospitais. O que nós vamos fazer? Temos 10 leitos, temos 20 doentes. Nós vamos ter que escolher 10 para morrer. Ah, vamos escolher os mais velhos. Porque já viveram muito. Mas qual parente, qual neto, qual filho? Qual esposo, qual esposa vai querer que mesmo que seu parente seja velho, ele venha morrer? Ele é condenado à morte porque ele é velho? Ele é condenado à morte porque ele é negro? Ele é condenado à morte porque ele é pobre? É a necropolítica. Na biopolítica, o governante cumpre o papel do vírus. Porque qual é a função do corona? A função do corona é matar. A função do corona é matar. E quando o sentimento do governante coaguna, se une com o sentimento de matar, ele se torna o vírus. Ele é o vírus. Isso se chama biopolítica, porque o mesmo sentimento que o vírus tem, ele tem de extermínio de pessoas. Porque para ele não importa mais ninguém. Não importa o índio, não importa a mulher, na hora do feminicídio, não importa a criança. Para o maníaco, não importa ninguém. Muitas vezes nem a família dele. Não importa o pobre que está morrendo de fome. Eu tinha um restaurante
muitos anos atrás, em frente ao supermercado da Almerri, em Porto Canoa, e eu via as pessoas. Eu tinha ali um restaurante muito bem movimentado, eu girava 10 mil por mês, tinha um carro, um tipo 1.6, e ali eu entregava as minhas marmitas. Mas eu percebi que de vez em quando as pessoas lá do outro lado do restaurante, catavam papelão, eles olhavam aqui para o restaurante, eles viam as pessoas se alimentando, porque era uma área aberta, e muitas vezes eles ficavam olhando demais. As pessoas incomodavam, porque essas pessoas estavam sujas, estavam trabalhando, muitas vezes estavam mal cheirosas, suadas. E muitas vezes elas falavam assim, ah, não dá para ficar aqui não, tem gente fedendo por aí, tem negro por aí. Eles discriminavam as pessoas. E se a pessoa se aproximasse para pedir um prato de comida para ele, eles já ficavam indignados. Tem lugar que até sai empurrando, sai daqui, rapaz. Você não é gente não. E eu, incomodado com isso, eu tinha 3 funcionários, eu peguei uma cozinheira e falei, ó, a partir de hoje você vai fazer a sopa com galinha, com frango, com batata, com chuchu, com tudo do menor, com o melhor tempero que tiver. Você vai fazer, eu comprei 500 vasilhinhas daquela, de plástico, e falei, chamei um irmão que trabalhava comigo, que ficava lá de barriga para cima, só esperando o momento do almoço, trabalhava comigo, mas só pensava também em comer, encher a barriga dele. Eu disse, ó, todo dia antes de você almoçar, você vai lá, vai atravessar, eu vou com você, eu vou com a Bíblia, e você vai com os balde, não caldeirão de comida, e com uma concha. Nós vamos entregar as vasilhinhas, e aqueles pobres lá vão se alimentar. E todo dia nós fazíamos, metodicamente. Quando dava 11h30, 10h30 nós abrimos o restaurante do lado de lá, para ganhar o nosso dinheiro. E 11h30 nós começávamos a servir a comida do lado de lá, para os pobres. E aí eles faziam as filas e dizia, eu lia a Bíblia, pegava a Bíblia, lia um versículo da Bíblia e falava, ó, antes de nós comermos, vamos nos alimentar da palavra, porque diz que nem só de pão viverá o homem. E aí a gente pregava a palavra de Deus para eles e alimentava eles. O que adianta? O que adianta você ir pregar a palavra de Deus e não alimentar as pessoas? O que adianta? As pessoas com barriga vazia não vão ter como ouvir. Jesus disse uma vez para os discípulos, mas mestre, a multidão está com fome, 3 dias sem se alimentar. Eles estão te ouvindo há 3 dias. Os paralíticos, os coxos, os doentes. E aí Jesus diz, dá-lhes voz de comer. A missão era dos apóstolos. Mas nós não temos nada, Val Magalhães. Não é Célia Regina que está aqui. Eu confundo. Mas nós não temos nada. Não temos nada, mestre. A não ser 5 pães e 2 peixinhos. Jesus diz, traga aqui. Divida o povo de 100, de 50, grupo de 100, grupo de 50. E diz, vamos orar. E Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para 20.000 pessoas. Jesus não era adepto da necropolítica e nem da biopolítica.
Porque a função do vírus é matar. Mas a função do político não é permitir que o vírus mate as pessoas. A função do político é criar regras claras que definem a proteção do ser humano. E nem a necropolítica, porque nós não podemos determinar quem vai morrer e quem vai viver. Ah, ele é velho, tem que morrer? Foi isso que Hitler fez. Hitler decidiu, vai morrer os judeus. Foram 6 milhões assassinados. Isso é a necropolítica. A política da morte. Não podemos nos conformar com uma política de morte. Qual é o papel da mãe? A mãe que vê o seu filho morto. Para quem matou, é fácil. Mas para quem perdeu o seu ente querido, como eu vi hoje, um homem que deu um tiro na nuca da própria esposa, e a mãe dela chorando, dizendo, por que ele fez isso com a minha filha? Ninguém se sente feliz com isso. Gente, nós precisamos muito aprender. Muito aprender. Agora, quem está numa liderança, ele tem que ter experiência de vida. Não é ser uma pessoa despreparada. Eu fui numa reunião uma vez, convidaram para uma reunião daquele grupo UDN, aquele grupo da ditadura antigo. Tentaram ressuscitar esse partido de novo. E me chamaram, eu não sabia. Não tinha estudado ainda sobre o UDN. E fui lá. Ah, que nós vamos ressuscitar a UDN. Olha só, gente. O partido do Carlos Lacerda, que deu o golpe de Estado em 1964 e em 1968 liderou a maior matança, chamada AI-5. Fechando o Congresso e matando pessoas desarmadas. E aí, do meu lado estava um vereador de mandato. E aí o locutor disse, doutor, tinha um advogado ali, e disse, doutor, vem aqui dar uma palavra, data vênia. E o vereador de mandato, do meu lado, ele disse assim, o Hélio está chamando o homem de velho. E eu disse assim, não, rapaz. Ele disse data vênia. Data vênia é um termo jurídico de respeito. Quando você vai falar perante um juiz ou perante um advogado, quando você não concorda com o juiz, você levanta a mão e diz data vênia. Que você quer dar a sua opinião com relação ao que o juiz falou. Você vai dar a sua opinião com relação ao que o outro advogado da outra parte falou. Isso é data vênia. Mas o vereador de mandato, que nunca procurou estudar na vida, nunca procurou aprender, não procurou ler, e graças a Deus nessa eleição não se elegeu, porque graças a Deus foi feita uma limpeza de muitos que estavam ali, gente que obriga os seus funcionários a votarem. Eu fui visitar um irmão da igreja que eu fiz parte muitos anos. E eu trabalhei, esse homem, eu muitas vezes, eu ajudei, e eu fui ali entregar um papelzinho, pedir o voto, e ele falou, eu vou pensar se eu voto em você. Pode ser que quando eu estiver lá, olha, eu trabalhei 10 anos. 10 anos naquele lugar. Nova Carapina. Pode ser que quando eu estiver lá,
eu consigo um votinho para você. E aí ele me disse uma coisa, ah, você quer ganhar? Eu falei, ah, tá, quero, me ensina. Rapaz, você contrata 3 empresários, você tem 15 vagas, bota 3 empresários ricos para ser seus assessores. Que aí um vai te dar 20 mil, outro vai dar 20 mil, outro vai dar 20 mil. Você tem 60 mil na mão. E aí eu disse para ele, isso nunca vai acontecer. Nunca. Que empresário não precisa de vaga. Empresário não precisa de vaga. Agiota não precisa de vaga. Bicheiro não precisa de vaga para trabalhar de assessor. Quem precisa de vaga são as pessoas humildes que precisam trabalhar. Gente honesta para ser colocado lá. Bandido de colarinho branco não pode entrar para ser vereador, para ser assessor, não. Como que um bandido de colarinho branco vai ser assessor? Ah, é? É, porque quando é um pobre, quando é um negro, quando é uma pessoa que mora na periferia, como eu moro, num cantão da Lagoa, a polícia já chega. Eu não, que eu ando com as minhas carteirinhas do direito. Aí chega, quando chega eu mostro, eu me identifico. Mas se eu não andasse, já mandavam me prender. Uma vez já mandaram. O líder comunitário de Barcelona, seu pé sujo, graças a Deus que você perdeu. Graças a Deus que o Basílio perdeu a eleição. Para que você, esse tupete seu, venha cair. Você tirou a igreja da praça, a igreja batista. Graças a Deus que você perdeu. E você vai perder mais. Eu quero ver um dia que um pobre, pessoal que mora ali na Rua Pedreira, que mora nos bairros afastados, que você diz que são os inimigos de Barcelona, eles assumem o centro comunitário. Porque você só pensa em rico, só pensa em riqueza. Ele mandou a polícia me prender. Se você vê aquele bispo doido aí, prende ele. Tal do Sargento Monte. E aí, ele procurando, né, dando a volta com viatura, me procurando, encontrou um outro missionário. Não era nem muito parecido comigo. É você que é o Bispo Ronaldo? O doido? Não sou eu não. Vai você mesmo. É você mesmo. E levou ele, passou uma noite na cadeia. Sabe o que aconteceu? No outro dia o rapaz saiu de lá, foi na corregedoria e deu uma queixa. Sabe o que aconteceu com o Monte? Saiu fora, foi transferido. Porque líder comunitário não manda em policial, não. Quem manda em policial é o tenente que está responsável pela companhia. Terceira companhia, sexta companhia. Aquele lugar que tem ali, no caso de Barcelona, em frente ao shopping, ali ao supermercado. Ele que é responsável pela tropa. E toda vez que tem uma viatura de 3 ou de 4, um é responsável. Eu já fui entregar intimação na justiça arbitral, aí chegava 3, já chegava gritando, eu falava, não, eu quero falar com o responsável pela viatura. Aí ele levantava a mão, sou eu, porque ele é o responsável. Pode sair em 4, mas um é responsável. O que acontecer ali, ele é responsável. Ele vai ter que fazer o relatório. Porque se houver excesso, ele é o responsável. Se atirar nas costas dos outros, desarmado, ele é o responsável. Ele tem que justificar. Mas não é líder comunitário que manda prender ninguém, não. Líder comunitário não é delegado. E nem eu. Nem eu.
Quem tem essa ordem é delegado. Ou se a pessoa estiver em flagrante delito, aí sim, é a lei. E outra coisa, quando vai entrar na sua casa ou na sua igreja, artigo 5º, inciso 6º e 11. A casa é asilo inviolável, ninguém podendo nela penetrar, a não ser com ordem judicial ou quando se houver crime. O lugar de culto é asilo inviolável, ninguém podendo entrar nele, invadir ele, se não tiver havendo crime. Uma vez chegou os fiscais da prefeitura, eu estava fazendo um culto, tinha uma cantora cantando, eu uma caixinha pequena, que eu não gosto de barulho, porque eu tive labirintite, estava em Barcelona, e aí chegou aqueles fiscais, mandado por pessoas que não gostavam, e disse, olha, eu estou levando essa caixa de som e quero que você desligue. Eu falei, quem disse que você vai levar? Quem disse que você vai levar? Mas eu falei, você fez a medição dos decibéis? São 80 decibéis. A minha caixa não tem 40. Não, eu medi ali atrás. Não, você tem que medir aqui na frente. E não vem não, porque eu chamo a polícia. Aí sim. Então eu vou dar uma multa de 10 mil reais. Que dê multa. Eu recorro. A lei tem que ser cumprida, gente. Ora, agora, quem não luta, nós aprendemos isso na justiça arbitral. Quem não luta pelos seus direitos não é digno dele. Sabe por que as pessoas muitas vezes sofrem? Porque eles têm direitos, mas eles não se esforçam para ir atrás dos seus direitos. Eu acabei de falar isso com a minha esposa aqui atrás. Eu fui chamado para o movimento da SERJ. A SERJ ficou sem pagar as mulheres, abriu falência e uma empreiteira da prefeitura ficou sem pagar as mulheres de 4 anos, de 3 anos. A minha esposa estava quase 5 anos trabalhando na limpeza, hoje ela é professora. E eu fui chamado para ali, levei uma bolsinha do lado, viu, Fábio? Você lembra? Levei uma bolsinha do lado, e aí veio a polícia, 10 viaturas. Eu com a minha carteirinha no bolso, e eu disse, quando eles chegaram ali, o que está havendo aí? Eu falei, olha, nós estamos dentro do direito de lei, de greve, de manifestação. Essas mulheres aqui, elas trabalham há 5 anos, estão 3 meses sem receber nada, estão passando fome, não estão podendo pagar os seus aluguéis. Ela tem direito de manifestar. Aí tudo bem, ficou ali 10 viaturas, vigiando. Eu tenho uma foto eu no meio do meio, um monte de soldado. Tem que procurar isso para publicar, para vocês verem, porque eu já passei para defender pessoas. E aí, as mulheres ficaram sentadas debaixo de uma árvore. E eu disse, vocês não vieram aqui reivindicar o direito de vocês? O direito contra a SERJ, contra a empresa que o prefeito contratou e não pagou vocês? Viemos. Então levanta, pessoal. Levanta para vocês agir. Vocês me chamaram aqui para quê? Para eu ficar falando sozinho? Quando é um só, gente, é uma coisa, 2, 3, 4, 5. Agora aqui, ó, aqui é um grupo, hegemonia. É um grupo. Eu tenho recebido manifestações todos os dias pela WhatsApp de pessoas. Eu votei em você. Houve corrupção nessa eleição. Quando eu saí de Barcelona, eu estava com 2% na intenção de voto de 200 e tinha apurado apenas 2
20% das eleições não tinha chegado a 100%, mas eu vim de ônibus para cá, saí de lá às 5h30. Eu falei, com 2%, quando eu chegar lá em Jacaraípe, porque não tinha Wi-Fi dentro do ônibus, eles dizem que tem, mas não tem, eu vou estar com 2.000. Quando eu cheguei aqui, eu me assustei, com 51 votos. E todo dia entra gente mandando mensagem para mim. Eu votei no senhor. Eu votei no senhor, votei no senhor, votei no senhor, votei no senhor. Minha família, 5 votou no senhor, 7 votou no senhor. Um monte de pessoa. Só a minha família. Só os nossos parentes dá 500 pessoas. Eu somei 360 votos quando eu saí de casa. Comigo. E aí a vergonha da fraude. É o sistema? É, mas eu vou entrar. Eu vou estar entrando com uma petição na Justiça Eleitoral. Nós podemos não ganhar, mas vamos fazer barulho. Porque nós vivemos num Estado democrático de direito, República Federativa do Brasil, democrática de direito, democrática e de direito. Nós temos direito de ir e vir, temos direito de protestar, temos direito de pacificamente nos protestar, de reivindicar perante um juiz, de pedir uma medida cautelar ou antecipação de tutela, entrar com um agravo de instrumento, com uma liminar, antecipação de direito. Tem juiz que dá. Desembargador acha que é Deus, mas tem vez que dá. Desembargador, 50% pensa que é Deus. E 50% tem certeza. E juiz, a maioria acham que são Deus. Porque tem um curso de direito de 4, 5 anos e passou num concurso. Acha que é Deus. Alguns estão com a arma do lado, acha que são Deus. Em vez de defender a lei, lutam contra a lei. Então, gente, o estadista é diferente. Ele pensa no povo. Ele não pensa em dinheiro. Ele pensa nas pessoas. Eu gostaria de ter o dinheiro. Eu falei com pessoas aqui. Olha, eu justifiquei até uma pessoa que ligou de Barcelona para mim. O pai está ficando aleijado, porque sofreu um acidente. Eu falei, infelizmente eu não ganhei. E eu não tenho dinheiro. Vou tentar um amigo para pagar a consulta, para tentar conseguir uma consulta para ele. Ela disse, olha, meu pai, o médico disse, se ele não fizer esse tratamento, ele vai ficar paralítico. Eu falei, infelizmente eu não ganhei, irmão. Porque se eu ganhasse, era para já. Mas eu não ganhei. Aí outra pessoa ligou para mim e falou assim, tem pão caseiro? Eu falei, pão caseiro nós estamos fazendo. Tá ali, ó. Daqui a pouquinho vamos enrolar o pão e amanhã as pessoas vão comer pão. É mais fácil. A minha visão era comprar quilos, sacos grandes de 50 quilos, um forno elétrico para fazer muito pão e muito bolo para ajudar essas pessoas, porque são muita gente sofrendo, gente que muitas vezes não tem condição de pagar um aluguel de R$300. Agora, infelizmente, os enganadores estão te enganando. E enganam muita gente. Se você vender seu voto por R$20,
Você está ajudando o corrupto a entrar e ficar 4 anos lá e nunca mais olhar para sua cara. Faz o teste. Faz o teste. Se você vender o voto, faz o teste e pede a ele alguma coisa. Uma vez um me negou uma lorotadina, um remédio. Tá aí de Barcelona, não ganhou não, bem feito. Graças a Deus foi embora. Minha esposa com uma alergia, trabalhando, fazendo faxina. E eu pedi. Me negou uma lorotadina. Depois me chamou no escritório, 2 anos depois, falou assim, eu vou te dar, para você trabalhar, para você me ajudar a me eleger deputado, vou te dar 3 mil por mês. 3 mil por mês. Eu disse, olha, eu vou te agradecer, porque lá atrás, você não pagou um remédio para minha esposa de R$3. Pagar não, que ele tinha remédio. Passava no posto de saúde e pegava, caixa. Com os apaniguados dele e os politiqueiros dele que estavam dentro do posto. E quando eu entrei como conselheiro voluntário, eles davam um jeito de me excluir. Eu ganhei 2 vezes. Porque não queriam que eu estivesse ali. Porque eu não ganhava nada e ainda lutava pelo povo. Mas eles querem ter o domínio de tudo. Mas graças a Deus, perderam. E que percam mais. E que nunca voltem mais para o poder. Para explorar. Tão ricos já. Que vão curtir o seu dinheiro em outros lugares. Mas não fiquem enganando o povo. Porque o povo precisa de pessoa que lute por ele. Eu agradeço a atenção de todos. Meu nome é Bispo Ronaldo.